Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre a adaptação escolar e eu vou contar pra vocês como que foi o meu período de adaptação escolar com o Luquinhas. Quem me acompanha lá no Instagram e até aqui mesmo no YouTube sabe que foi um pouquinho difícil, foi um pouquinho conturbado, mas graças a Deus a gente conseguiu passar por esse período. Bom, o Luquinhas entrou na escolinha esse ano com 2 anos e 6 meses e o que me fez ter essa opção de colocar ele na escolinha e não esperar o período, dos 4 anos quando é obrigatório, foi que eu comecei a perceber que tudo que eu fazia com ele em casa, por mais que eu me esforçasse para fazer atividades diferentes, que eu inventasse coisas para fazer com ele em casa, chegou num ponto que o nível de desenvolvimento dele estava muito maior do que aquilo que eu podia oferecer, do que aquilo que eu tinha conhecimento. Também comecei a sentir que ele precisava interagir mais com outras crianças, não só quando a gente ia no parquinho. Comecei a ver que ele estava realmente precisando desse momento. Então, quando chegou mais ou menos no finalzinho do ano passado, a gente começou a pesquisar escolas, começamos a fazer visitas e todas as visitas que nós fizemos, o Luquinhas ia com a gente, até porque a gente queria ver como que seria a reação dele. Então, todas as vezes que a gente visitou, ele ficava super animado, ele ficava feliz, ficava ali super brincando com as outras crianças e muitas vezes a gente ia resolver coisas na secretaria, conversar mais a fundo sobre a escola, sobre os procedimentos e ele ficava até em salinha assim, longe da gente, brincando com outras crianças. E como ele sempre ficava super animado, super feliz nessas visitas, eu comecei a pensar que a gente não ia ter grandes problemas na adaptação escolar dele. O primeiro dia de adaptação escolar dele foi ótimo, ele entrou super feliz, contente, não chorou, não esboçou nenhuma reação negativa àquilo que estava acontecendo. No segundo dia as coisas já começaram a mudar um pouquinho. E nesse período de adaptação escolar, ele ficava 2 horinhas só por dia no máximo. E enquanto ele estava lá dentro, eu ficava na secretaria esperando, caso ele precisasse de mim a qualquer momento. E na escolinha do Lucas tem a vantagem que a gente também podia solicitar que visse ali na câmera para ver como que ele estava indo, como que ele estava se comportando, o que ele está fazendo. Então, de certa forma, isso também me dava uma tranquilidade muito grande. Eu via que depois de um tempo, mesmo nos dias que ele entrava chorando, ele parava de chorar e que também as tias davam total atenção para ele. Então, acaba que isso dá uma tranquilidade maior para as mães. Mas ainda assim, parece que as coisas pioraram. No terceiro dia, ele entrou na escola parecendo que ia entrar numa guerra. Ele chorava, ele fez um escândalo tão absurdo que a vontade que eu tive naquele momento foi de sentar e chorar junto com ele. Gente, sem exagero, foi uma das piores sensações que eu tive assim nesse período. Eu comecei a questionar a escolha que eu tinha feito, comecei a achar que eu fiz uma péssima escolha, que aquilo ali não estava certo, que eu estava fazendo meu filho sofrer e consequentemente isso também estava trazendo um sofrimento muito grande pra mim. E naquele momento o que eu senti foi que a escolha que eu fiz tinha ido por água abaixo. Todas as vantagens que a escolinha traria pra ele, tudo de bom que eu pensei que iria trazer, sabe, tinha acabado naquele momento. E aí eu comecei a sofrer junto com ele, sabe, eu já ficava pensando, acordava e pensava, tem que daqui a pouco começar a arrumar pra ir pra escola. Quanto mais perto ia chegando daquele momento, ia aumentando o sofrimento, tanto meu quanto dele. E aí eu vi, gente, que aquilo ali não tava fazendo bem nem pra mim, nem pra ele. Eu acho que na verdade eu tava sofrendo muito mais do que ele, porque afinal de contas, uma mãe vê o filho sofrendo por uma situação, não tem como não sofrer junto, E ainda assim eu tentei ser firme na decisão que eu tomei, porque o que eu pensava era o seguinte, eu já comecei, agora se eu parar no meio do caminho, as coisas vão desandar e futuramente para reiniciar uma adaptação escolar vai ser pior ainda, porque ele já vai ter passado por esse trauma sem ter visto o lado bom da coisa. E então fui lá, continuei. Quando eu cheguei na escolinha no 4º dia com o Luquinhas, eu conversei com a diretora e falei, olha, infelizmente eu não tenho como deixar ele entrar na escola dessa maneira, chorando, gritando. Eu fico aqui me sentindo muito mal e isso não vai ser bom nem pra mim nem pra ele. Então, ou eu entro na escola com ele e acompanho o período que ele vai ficar lá dentro, ou infelizmente não vai dar certo isso. E aí a diretora foi super legal, ela falou, não, tudo bem, pode ir. Ela viu que realmente eu me sentiria mais segura com isso e comecei a entrar com o Luquinhas na escola.
Eu passei a entrar todos os dias para que ele se sentisse mais seguro, participava das atividades com ele, tentava aos pouquinhos me afastar. Ele queria muito ficar só no colo comigo, queria ficar grudado em mim o tempo todo, mas de alguma forma eu tentava deixar ele um pouquinho mais à vontade, sabe? No momento que estava fazendo uma atividade, eu dava uns 3 passinhos para trás, para que ele fosse se adaptando àquela nova situação. Bom, e assim foi, gente. Eu acho que eu fiquei mais de uma semana entrando na escola com o Luquinhas, eu segui o meu coração e isso fez muito bem, tanto pra mim quanto pra ele. Eu acho que se eu não tivesse feito isso, eu não teria me sentido tão segura para continuar essa adaptação escolar. E o que eu falo para vocês por experiência própria é que é muito importante essa questão da escola estar em parceria com você nesse período de adaptação escolar. É um período que é difícil tanto para os pais quanto para a criança, então deve haver uma parceria. Não basta a escola ter aquele processo restrito de adaptação escolar, como é daquela forma, e a gente não pode procurar outros caminhos, porque acaba que os pais não se sentem muito bem, e assim foi comigo, sabe? Eu me sentia muito mal, e o fato da diretora ter me apoiado naquela decisão que eu tive no momento de entrar com ele fez toda a diferença para o processo, então foi muito importante. E aí nesse período que eu fiquei entrando com o Luquinhas, eu comecei a ver que ele estava se soltando mais, eu também fazia o máximo possível para que ele interagisse, para que ele participasse das atividades mesmo eu estando ali. E aí com o tempo eu fui saindo de fininho, sabe? Eu via que ele estava ali participando, aí eu ia saindo, eu falava, olha filha, a mamãe vai no banheiro, já volta. E ele começou a aceitar a situação de uma forma mais natural e mais tranquila. Mas depois eu percebi que o fato de eu estar ali o tempo todo estava começando a atrapalhar o desenvolvimento dele nessa questão da adaptação. Então ele queria ficar o tempo todo colado em mim e acabava muitas vezes não participando de algumas coisas, ou se participava pela metade. Foi quando eu percebi que eu precisava, sabe, sair um pouquinho, precisava me desligar, que eu sabia que ele ia ficar bem. Então nesse momento que eu percebi que eu já não estava ajudando muito, eu passei a deixar ele entrar sozinho na escola com a tia, e eu sempre falava, olha filha, a mamãe vai estar te esperando aqui, tá? Vai lá, brinca um pouquinho, se diverte com seus amiguinhos, que quando acabar a mamãe tá aqui te esperando. E eu sempre falava isso pra ele. O processo de adaptação escolar, de uma maneira geral, não é um processo fácil, né? Eu, por exemplo, achei que ia ser super tranquilo, porque o Luquinhas nas visitas teve um comportamento super bom, mas quando começou foi totalmente diferente do que eu esperava. Isso com certeza gera um pouquinho de frustração, deixa a gente um pouquinho triste, deixa a gente ali com o pezinho atrás, mas a gente também tem que saber quando parar e quando é o momento de continuar. Eu via ali que por mais que o Luquinhas chorasse quando entrasse, depois de um tempinho que ele entrava, ele ficava bem, ele participava. Eu não via que era o momento de parar, sabe? Eu precisava meio que continuar para ver até onde isso ia levar a gente. Mas claro que a partir do momento que eu visse que, olha, não tem jeito, não é o momento dele, ele não vai ficar bem, eu pararia a escolinha sem dúvida. E a gente tem que ter um pouco desse feeling, né? A gente tem que saber quando é bom, saber quando é ruim. E depois desse tempo ele ficou super bem. Hoje em dia ele adora ir pra escolinha, ele me conta tudo o que faz na escolinha. Todos os dias eu pego ele lá, ele fala, olha, hoje fiz tinta, hoje fiz colagem, hoje teve teatrinho. Então esse feedback dele, né, eu ver que ele está bem, que ele tá feliz, também me dá muito mais tranquilidade, e eu fico feliz de saber que mesmo passando por esse processo difícil, né, por esse sofrimento inicial, eu fiz uma boa escolha e fiz bem em ter insistido para que ele continuasse. E eu confesso pra vocês que até hoje em dia, depois de 4 meses ele frequentando a escolinha, ainda é um pouquinho difícil, mas pra minha parte, sabe? É muito mais difícil a gente se desprender um pouquinho. Hoje ele pede pra ir pra escolinha no dia que não tem aula, às vezes ele fica assim, ah, por que não tem escola? Mas pra mim, sabe, de deixar ele lá na escola, às vezes eu sinto muita falta dele, assim, no período da tarde, que é um período que a gente sempre ficava muito juntinho. Aí às vezes eu volto pra casa, vejo a casa vazia, sabe? Dá um aperto no coração, mas eu sei que tudo que eu tô fazendo é pro bem dele, né? Então, assim, esses esforços valem a pena pro desenvolvimento. A gente vê que ele tá, assim, numa fase de muito desenvolvimento. A escolinha ajudou muito ele na parte da fala, sabe? Depois que ele entrou na escolinha, ele disparou a falar muitas coisas. Na parte do convívio social também, eu vejo que melhorou muito. Ele interage muito mais com outras crianças. Às vezes ele chega no parquinho, ele convida
convida o amiguinho para brincar. Então são nessas pequenas coisas que a gente vê que fez uma boa escolha. Agora, sem dúvidas, a escolinha ela tem as suas desvantagens. E a desvantagem que eu vi no Luquinhas até agora foi a parte dele ficar doentinho com mais frequência. Isso é uma coisa que a gente não tem muito como evitar, porque acaba que essas viroses, resfriados, pega no ar. Então, mesmo se ele não frequentasse a escolinha, ele também estava sujeito a isso. Então, faz parte desse processo. Fora isso, eu ainda não vi outras desvantagens dele ter entrado na escolinha. Pelo contrário, até agora eu só vi vantagens. E claro, eu sempre faço muita questão de estar em cima, de estar acompanhando tudo que ele está fazendo, de me interessar pelo dia dele. O interesse que eu tenho em saber o que ele faz na escolinha, eu também acho que é muito importante, porque depois que ele sai da escolinha, isso gera um diálogo muito legal com a gente conversa, aí a gente inventa historinhas em cima do que ele fez na escola, e muitas vezes a gente até faz algumas atividades que ele faz na escola, a gente acaba, né, reformulando aqui em casa. Então toda essa interação que os pais têm com a escolinha do filho, que tem com as atividades que eles fazem na escola, é muito importante. O fato do seu filho estar na escola naquele tempinho, mesmo antes desse período de obrigatoriedade escolar, né, quando eles são muito pequenininhos, não faz de você uma mãe que não se interessa, não faz de você uma mãe que não está por dentro daquilo que acontece na vida do seu filho. A gente só precisa saber o momento certo disso acontecer. E pra gente aqui o momento chegou e foi muito bom pra ele, tem sido muito bom pra ele e também pra mim, eu não posso negar, porque eu consigo agora fazer coisas com mais calma, consigo sair pra resolver coisas, consigo até mesmo ter um tempinho pra mim, que há muito tempo, né, desde que ele nasceu eu não tinha. Então tem muitas vantagens no fato dele ter entrado na escolinha aqui em casa. Bom, gente, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da minha experiência pra vocês. Eu espero também que eu tenha conseguido acalmar o coração de algumas mamães que estejam passando por esse processo. E a questão toda é essa, é você saber se dá pra continuar, você saber se é o momento de parar. Mas, de uma forma geral, a adaptação escolar é difícil, infelizmente a gente passa por esses momentos, mas a parte boa é que é só uma fase e daqui a pouquinho ela passa, pode ser que dure uma semana, pode ser que dure 2, 1 mês, 2 meses, enfim, né? A gente vai sentindo, a gente vai seguindo o nosso coração, nosso instinto para que tudo dê certo. Um beijo grande